Vamos lá para o vídeo 24 do blog do editor, desta vez abordando as edições de março e abril de 97. Um dos destaques vai ser a questão do ranking, que é importante nós prestigiarmos os corredores que se dedicavam. Também vamos contar umas histórias muito engraçadas da meia maratona de Lisboa, ok? Vale a pena. Vamos lá. Então, a edição de março traz na capa várias corridas. A gente fazia, às vezes, para prestigiar corridas que eram boas corridas, às vezes tinham seus defeitos, não eram aferidas e tal. Mas a gente vê uma forma aqui, a gente fala até em números, né? 1.200, na página, não estou falando da capa de março, 1.200 pessoas em Cuiabá, que se tornou então a primeira prova oficial dentro daquele projeto da revista com a CBAT de algumas provas sem oficiais, percurso aferido, tudo certinho e tal. 1.700 em São Paulo, numa corrida clássica de São Paulo, 700 em Poços e 1.400 em São Caetano. Falar que as corridas tinham bastante gente, algumas provas eram bem interessantes. Mas no editorial a gente bate na tecla, isso para mim também me pegava assim. Eu não conseguia imaginar, você está correndo, aí o pódio de chegada lá vou eu, puxa, eu vou conseguir um grande resultado. Aí 500 metros, 100 metros, 200 metros antes da chegada, o staff fala, para, fica quietinho na fila, é uma coisa mais maluca. Além da coisa médica, você está correndo, sempre se falava, olha, a volta calma, né? Depois que você completa uma corrida, tal, ande um pouco, numa boa, descansando, respirando. Você vinha naquele pique de chegada e você é obrigado a parar. Ficar quietinho, ou mexer o corpinho assim, fica parado numa fila. Quer dizer que o resultado você não tinha mais sentido algum, e você tinha que ficar parado ainda, depois de vir ofegante e tal. Era uma coisa que eu batalhava muito, então cansei de escrever, por favor, o título do editorial é Chega de Fila antes da chegada. Bom, aqui na sessão de cartas eu publico, como eu falei, a sessão de cartas era muito procurada, as pessoas reclamando, olha, eu não consegui entrar no ranking, me matei, consegui um excelente resultado de um ano para o outro, melhorei em 10 minutos. E há 2, 3 minutos eu não consegui entrar no ranking. É um absurdo esse ranking. Devia considerar todo mundo. E não apenas por faixa etária eu chegasse até tal tempo. Eu falava, pessoal, objetivo, lógico, a gente publicava no caderno de resultado da listagem completa. Tal. Mas o ranking é um objetivo de estimular a pessoa e prestigiar aqueles que se dedicavam. O ranking é ranking, não é uma atenção, todo mundo entra. Não é, o objetivo é valorizar. E desde o começo que a gente estabeleceu os tempos limites, tudo isso é questão dos tempos limites do ranking. 1/3 dos participantes conseguia entrar. E coitado dos 2/3. Não, os outros 2/3 corriam numa boa, não tinham paciência para treinar, nem queriam. E logo em seguida tem outra carta, uma pessoa também falando, não consegui, cacete, esse ranking é danado. Eu falava, olha, eu também não consegui. Eu tinha feito 3:29 em Blumenau, minha faixa etária era 3:25. E eu não entrei. Aliás, outros anos eu não entrei também. Então, o que eu ia falar? É assim, é legal, o objetivo é prestigiar. A maior parte das pessoas entendia e queria entrar no ranking, se esforçava. Olha, eu entrei no ranking. Quantas vezes eu vi chegada de maratona, o cara completando, falei, entrei no ranking! Bem legal. Bom, aqui o anúncio da Nike, o primeiro anúncio da Nike. Então já tínhamos a Saucony, a Aids, que sempre esteve com a gente, e a Nike também entrou. Aí uma matéria do Ayrton, como falei sempre, é o nosso braço direito, escrevendo às vezes 2, 3 matérias no mesmo mês, aqui fazendo um treinamento e falando, olha, bom, tem muitas maratonas em vista, nós estamos falando de 97, então ele fala de Ribeirão Pires, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Dourados, que não era ferido, e Blumenau, dizendo, não dá para participar de todas, mas 1 ou 2, até 3 maratonas, é possível, desde que a pessoa não se mate em cada uma e tal. Aí, eu tenho uma página falando sobre o critério do ranking, que a gente pedia para os organizadores considerarem a idade no dia 31 de dezembro, pedia para os corredores se cadastrarem nas corridas, sempre com o mesmo nome, não ficar cortando uma palavra ou outra, porque às vezes eu não conseguia
saber se é uma mesma pessoa ou não. Aí uma matéria sobre o Derrick Marcus, que é também outro grande colaborador nosso, uma excelente pessoa, e o título, o Gentleman, porque ele é um irlandês muito educado, muito legal, e foi um grande amigo meu. Bom, a gente fala da primeira corrida oficial, em Cuiabá, a corrida de reis, né? Vai de Cuiabá, prova da TV Globo local. Então tem um relatório do delegado, o que teve de bom, de regular, de ruim, de péssimo foi, não tinha relógio digital na chegada, que eu achava uma falha. O objetivo é tornar as provas de rua com alguns rigores das provas de pista e campo, que é tudo, você sabe, na prova de pista tem um medidor de velocidade, se tiver mais que 2 metros por segundo, não sei bem, nas provas rápidas, o resultado não vale. Então tem todo além da questão da medição, obviamente. Então eu queria, junto com a CBAT, tornar as corridas brasileiras, algumas, que pagassem as taxas, então, provas oficiais, menos medindo o percurso. Aqui a gente apresenta um anúncio, é um anúncio de parceria que eu fiz com a Maratona de Ribeirão Pires, que a gente inclusive chegou a organizar mesmo, e chamando, sempre tem muita gente lá, é uma prova simples, mas bem feita, com muito carinho, digamos assim. Bom, aqui ainda também a Corrida de Reis de São Caetano foi a primeira que eu vi, que é uma clássica. Essa aqui é a 20ª prova de Reis Barcelona, que é o bairro de São Caetano. E muita gente que corria São Silvestre emendava com essa prova, ou com Cuiabá, que era a primeira quinzena de janeiro, Corrida de Reis. E essa prova me marcou muito. Foi a primeira vez que eu vi como é que fala? Uma fila enorme antes da chegada. Eu comecei a criticar. Depois dessa prova vai marcar mais ainda quando eu estou num carro, vou contar depois. Lá na frente, fotografando no carro, e o carro faz uma curva e eu caio do carro, quebro a cabeça, mas enfim. Bom, aqui é como eu falei, essa sessão Isto é História, que o português Clemente e a Elizabeth, mulher dele, estavam fazendo um livro, mas o livro não acabava, é enorme o livro. Depois eu fui ver, é enorme o livro. O grande livro do atletismo brasileiro. E passamos a publicar mais os capítulos voltados às corridas de rua, principalmente. E aqui, por exemplo, é uma matéria muito legal sobre um revezamento presidencial de São Paulo ao Rio, onde os corredores de elite se revezavam e foram entregar para entregar uma mensagem dos paulistas ao novo presidente do Brasil. Nós estamos falando de 1926. E o presidente do Brasil é Washington Luiz. E eles fizeram esse revezamento para prestigiar. Aqui também é um anúncio legal da Camel, que já é uma anunciante fixa, junto com a Chamonix, que levava os grandes pacotes dela, que eu digo que é a Elizabeth Olival, que era a diretora, a dona da Camel, e que era o principal pacote, era Nova York. A gente comentou no mês passado, anterior, sobre os cafés da manhã que ela fazia lá no Rio, ela do Rio de Janeiro. Ela levava brasileiros em todo lugar. E aqui é um anúncio legal da Maratona de Nova York, ela chamando para a participação. Bom, aí nós temos, temos também, de novo, uma matéria da seção Organização de Provas, onde a gente explicava, com a ajuda do Rodolfo Eichler, do Vasco, de São Paulo também, como fazer um funil, porque o funil é uma coisa complicada. Nós temos que lembrar que não tem chip ainda, certo? Nós estamos em 97. Então é uma senha. Então na chegada você fazia um baias. Aí quando a baia fechava, parava, você ia para outra baia. Você tinha que organizar, pegar o último. Isso aqui é o último dessa baia, agora começa a outra. Era complicado? Era complicado. Era possível fazer? Era possível fazer. E a gente fala, olha, não só a gente critica, mas também como a gente diz como fazer, ajudar as pessoas. Bom, edição de abril, traz a capa a meia maratona de Lisboa, que é a São Silvestre de São Silvestre é a prova mais popular, participam 20 mil pessoas. São duas corridas, tem uma mini 7 km e a meia maratona mesmo. Ela sai
como vocês podem ver aqui, a elite masculina, ela sai na ponte 25 de abril. Lisboa tem o Tejo, Rio Tejo, e do outro lado tem a Almada, e é mais alto. Então a ponte, as pessoas largavam lá. Eu fui correr essa primeira vez, a gente pegava um barco, atravessava o Tejo, e pegava um ônibus, aí chegava na ponte. Ó, inclusive, eu fui com a Cecília, que ia fotografar no carro de imprensa. Aí fomos e tal. Chegando lá, tinha umas 15 mil pessoas na beirada da cabeceira da ponte, como chama. E a Cecília precisava ir lá para frente. Eu também queria ir lá para frente, enfim. Mas ela precisava ir para o caminhão, o carro, de som lá na frente, para fotografar. E tinham 10 mil pessoas na frente. É inacreditável. Aí tu falava assim, vamos indo. Aí eu, com licença, obrigado. Tal. Aí a gente foi indo. Ah, lógico, sim, pois, tal, sim. E chegamos na frente, assim. Ó, aí a Cila foi lá pro carro de som. E a ponte é fechada. A ponte só fecha para os corredores uma vez só. Essa ponte só para de transitar carro uma vez por ano com a corrida, a minha de Lisboa. Aí o organizador, que é o Mário Machado, que é um cara bem parecido comigo, no sentido que ele organizava, ele estava mais focado em organizar, mas ele tinha uma revista, a Spiridon, que acho que agora também parou, e ele, uns 10 minutos antes da largada, o trânsito fechava, então os carros, e os corredores então seguiam para a cabeceira. E quando eu estava ali na frente, quando eu vi aquele pessoal indo, eu falei assim, vai dar estouro da boiada, porque muita gente, começou o pessoal a correr, indo lá para o lado, já para... Aí o Mário Machado sobe num carro, inacreditável. Sobe no carro com, acho que um aparelho de som, assim, pessoal, por favor, parem onde estão. Sabe o que aconteceu? As pessoas pararam. Pois, vamos parar aqui e aguardar a largada oficial. Essa meia de Lisboa é marcante, eu vou continuar falando mais um pouco dela. Aí, é uma prova que, então, lá em descida, uma leve descida, inclusive no começo a meia de Lisboa não era oficializada os resultados da elite. Porque você sabe que não pode ter um declínio, descer mais de que 1 metro por quilômetro. E lá descia 30, 40 metros, desde o ponto aqui até a chegada lá em Lisboa. Atualmente, nos últimos anos, a elite larga já em Lisboa, bem afastado, e vem e encontra, então, quer dizer, os corredores chegam depois deles num ponto X e fazem o percurso. Aí eu desci, eu estava correndo bem e tal. E quando descemos a ponte e tal, eu sabia que ia dividir uma hora, né? Aí eu vejo um pilar da ponte, aí um papelão enorme, mas escrito com um pincel atômico, assim. Aí quando eu li, eu falei, não é possível. Vocês sabem que eu sou ascendência portuguesa, né? Aí estava escrito assim, uma seta à esquerda escrito orgulho, e uma seta à direita escrito vergonha. Não é piada de português, é verdade. Bom, aí eu falei, ai meu Deus, não é possível, meu Deus. Aí fui lá, imaginava que tinha que ir para a esquerda, porque a chegada era ali e tal. Aí eu estou correndo, aí um gajo, gajo, diga aqui, esta mini não acaba nunca. Eu falei, olha, tu não estás na mini, tu estás na meia maratona. Aí voltou, tal. Depois eu perguntei lá para o Mário Machado, que organizava, Mário, como é que pode uma coisa dessa? Não, isso é um humor português, tal. É a vida. Bom, eu vou voltar a meia de visuais, mais um pouco. Aqui é o anúncio de página dupla de Maringá, da corrida Tiradentes de Maringá, sempre no dia 21 de abril, que eu participei umas vezes, fui muitas vezes assistir. Foi um anunciante de muitos anos. Aí, olha, eu escrevia primeiro o anúncio de página dupla de corrida, eu acho que era mesmo. Mas depois dessa edição, que é marcante, de abril de 97, aparecem mais 3 páginas duplas. Uma da Corrida do Trabalhador no Rio, uma da Maratona de São Paulo e uma da própria Camel, que faz também um anúncio de página dupla. É uma forma, a revista era a única revista que tinha no Brasil, certo? Se você queria se comunicar com os corredores, só tinha uma opção, e não tinha internet. Então começaram a aparecer páginas duplas. Nessa edição, nós tivemos uma edição muito legal em termos financeiros para a revista. Tivemos 14 páginas de anúncio. Páginas simples, mais 4 páginas duplas. Então, com isso, é muito legal. A revista começou a se sustentar legal. Na meia de Lisboa, então, foi grandiosa e bela. Tem uma foto os brasileiros, é uma prova com elite internacional, certo? Os melhores, o pagamento era muito bom, lá a premiação. E aqui, a corrida chega, larga lá na ponte e chega em frente ao convento dos Jerônimos, famoso ponto turístico.
Aí eu tenho uma matéria que eu falo Portugal, a terra das meias maratonas. E aqui do lado, uma página com o Mário Machado, que eu estava comentando, e algumas fotos até do barco, que a gente ia para a largada de barco. Mas essa história das meias, em Portugal tem ainda muitas meias, mas tinha muitas meias boas, outras mais modestas, e uma maratona que acontecia de vez em quando e tal. E eu cheguei para o Mário e falei, Mário, por que Portugal, é um país pequeno, um pouco mais de 10, 12 milhões de habitantes, porque tem tantas meias e não tem maratona? Tem, mas ninguém... Ele falou, eu vou dar a minha versão. A Rosa Mota, ela, a principal corredora, o principal atleta, todo mundo conhecia, assim, a Pelé, do Portugal. Tinha grandes resultados, corria maratona para 12h30, 12h32, 12h20, bem, ela, a atleta de elite mesmo, em Portugal, ganhou São Silvestre várias vezes, ela vinha passear aqui na São Silvestre. Então ele falou assim, o português, então todo mundo sabia sobre a Rosa Mota, dos resultados dela, mesmo que não corria, nem participava de nada. Aí o cara corria lá, maratona de Paris, sei lá, e voltava lá para casa, para o escritório dele, e falava, ei, como é que foi correr para mim? Foi. E como é que foi? Ah, eu fui bem, 3 horas e 15. 3 horas e 15? Mas tu és muito ruim, a Rosa Mota faz 2h30, 2 e pouco. Aí as pessoas começavam a se incomodar comparar com a Rosa Mota, né? Aí as pessoas começaram a correr meia. Meia maratona, para as pessoas que não conhecem, é a mesma coisa, né? Então o cara chegava, e aí, como é que tu foi na maratona? A meia, né? Ah, eu fiz 2h10. 2h10? Poxa, está muito bem. A Rosa Mota faz 2h30. Bom, essa é a versão dele. Bom, e também, lógico, é mais fácil correr uma meia do que correr uma maratona, é uma explicação. Aí uma matéria da Sicília, falando dos aspectos, quer dizer, corra para ver de Portugal, que a gente foi conhecer alguns lugares. Eu nunca tinha ido a Portugal, apesar de meus pais serem portugueses, terem sido portugueses. Bom, outra matéria do Ayrton, falando qual o intervalo entre maratonas que se deve fazer ou não. Outra matéria da Lízia Kiel, também como eu falei, sempre tinha matéria de nutrição, treinamento, fisiologia, tal. E ela escreve, comer ou não durante uma maratona. Comer, quer dizer, comer mesmo. Aqui a famosa outra página dupla, dessa vez, da meia maratona do trabalhador. Outra, uma cobertura legal de Rio Grande, a gente passou a dar matéria de Rio Grande, da super maratona de Rio Grande, que é a única corrida do Brasil de 50 quilômetros. Então é uma prova que tinha seus defeitos, mas era legal, você sair de cidade, sair do cassino, um balneário, vem até Rio Grande, uma cidade histórica, Rio Grande do Sul, primeira capital. Depois de correr os 42, você pega uma praia batida, chão batido, tal, a praia do Cassino, a maior praia do mundo em extensão contínua. Então depois de correr 42, você corria mais 8 até a chegada. É uma prova interessante. Tem o defeito de ser no começo do ano, então meio calor, né? Aí, uma página mostrando que a gente cobria, sempre que possível, né? Não era o nosso público, né? Tinha até um ou outro corredor de elite que fazia provas de pista, ou no caso de cross country. Então, essa aqui é a Copa Brasil de cross country. E a gente procurava dar atenção aos atletas de elite como podia. Bom, como é que nós estamos? Aqui também é uma matéria sobre o Valdenor dos Santos, também que publicava periodicamente matérias, fazendo um perfilzinho, como a gente fez do Vanderlei e tal, do Valdenor. O Valdenor é um clássico. Ele ganhava, e ele tinha um hábito, ele corria sentado, como fala, sentado porque ele não pulava, ao contrário do Zé João da Silva, né, ele corria assim. Aí eu fiz uma matéria com ele, como é que era essa técnica, eu não consigo, já tentei mudar meu jeito, mas eu corro assim, então uma frequência de passada muito grande, mas não consigo abrir a passada. O Valdenor ganhou muitas corridas e ganhou muito carro. Era comum, qualquer corrida, aquela de São Carlos que eu falei, eu fui lá uma vez e encontrei o Valdenor, que morava em Brasília. São Carlos é bem longe de Brasília. Aí eu falei, Valdenor, você está aqui, é uma prova, sim, não é uma São Silvestre, assim. Ele falou, poxa, você veio de Brasília. Eu falei, Tomás, tem um carro em primeiro lugar. Ah, é? E ele saiu com o carro, obviamente. Tá bom? Terminamos então de falar sobre a edição de abril de 97. Espero que vocês estejam gostando do blog, do editor. E até a próxima semana, tá bom? Um abraço.